Carol Siebra está pronta? Carol, desculpa, eu me empolguei aqui. A Carol é advogada da ASFAV, Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro. A ASFAV está numa luta, né, desde o início dessa história, dessa farsa do 8 de janeiro, defendendo familiares e vítimas. E tem mais um ataque aí, mais um ataque agora da senadora Soraya Tronic contra os advogados que defendem esses familiares e essas vítimas do 8 de janeiro. Não é, Carol? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Pitoli, muito obrigada. Bom dia para a audiência que nos assiste. Pois é, Pitoli, lamentável, ontem na sabatina do Gonê, a gente ouvia a senadora Soraya Tronic pedindo a investigação dos advogados dos presos do dia 8 de janeiro. Segundo ela, porque os presos nas audiências agiam da mesma forma, que as defesas eram todas praticamente iguais e etc. E eu te digo, Pitoli, como é que vai ter defesa diferente para denúncias que são iguais, né? Para acusações que são iguais, para um copia e cola que o ministro Alexandre de Moraes fez. 98% de semelhança entre uma denúncia e outra. E a Soraya queria que a gente não fizesse respostas iguais, defesas iguais, e pede, assim, a investigação pelo comportamento dos advogados, o que é vilipendiar a classe toda, né? A gente tem esperado, desde o início do 8 de janeiro, que a OAB se manifeste em favor da advocacia, né? Advocacia essa que se entrega de corpo e alma à defesa de pessoas que são claramente inocentes. Mas a gente não tem visto isso, e o mais engraçado, Pitoli, era que o Beto Simonetti estava aqui ontem, presente, quando ela fez toda essa palhaçada, digamos assim, né? Mas o que esperar da senadora Soraya Tronic, que se elegeu nas costas do ex-presidente Bolsonaro e hoje fica falando que ele não presta, que isso, que aquilo outro. Então, pedir coerência de uma pessoa como essa é meio complicado. Acontece que a gente tem visto também ela fazer uma defesa ampla aos advogados dos ladrões do INSS, dos ladrões dos aposentados. E o que ela não faz é uma defesa para a advocacia das pessoas do 8 do 1. Muito pelo contrário, ela quer que sejamos investigados. Carol, mas o que tinha a ver essa questão numa sabatina de recondução do PGR? Então, ela usou daquela vitrine, eu nem vou veicular essa fala dela, porque eu acho desnecessário, mas ela usou daquela vitrine para atacar os advogados do 8 de janeiro? Exatamente, Pitoli. O que aconteceu? Segundo ela recebeu uma denúncia de um youtuber, né, que não vale nem a pena mencionar o nome. Ela recebeu essa denúncia desse youtuber, que fica fazendo chacota 24 horas, mas é bem da laia dela, ele ali também, porque ele também foi uma pessoa que tentou ser candidato, foi candidato pela direita, não logrou êxito e agora eu acho que está com dor de cotovelo e fica falando todo o tempo das audiências e ele faz vídeos, recortes, fazendo chacota das pessoas. Então ela recebeu essa pessoa que é no mesmo grau ali dela, mesmo nível dela, e essa pessoa disse que fez um dossiê contra os advogados e pegou esse dossiê e levou a PGR para fazer uma denúncia. Essa denúncia, ela nunca seguiu, porque não existia elementos contra os advogados. Então, ela foi fazer esse pedido público ali ao PGR para que investigasse os advogados do 8 de janeiro. Ô, Carol, bom, a gente já sabe, quem trai o presidente Bolsonaro, a gente já sabe que não está andando na mesma calçada que a gente, né? E a Soraya Tronic tem essa característica, é traidora, né? Desse ideal, traiu o eleitorado sul-mato-grossense, né? E traiu com primazia, que ela foi eleita e no dia seguinte já começou a trair o presidente Bolsonaro e a gente sabe disso. Então não dá para esperar muito dela. Agora, o problema é que ela coloca nas mãos de Paulo Gonet, né, uma classe que já foi absolutamente oprimida, esquecida, desvalorizada pela própria OAB. A OAB, e eu confesso que não sei mais qual a função dessa instituição, dessa entidade na sociedade, em nenhum momento ao longo desses quase 3 anos esteve ao lado do advogado, né, Carol?
Exatamente, Pitoli. Inclusive, eu mandei um WhatsApp para o Beto Simonetti com um vídeo da senadora Soraya, pedi a ele que se manifestasse. Estamos fazendo denúncias nos canais diretos da OAB. O que acontece, Pitoli? Há uns dias atrás, estou acompanhando a CPMI aqui em loco, assessorando o senador Eduardo Girão, e aí eu acompanhei uma discussão entre um deputado e uma advogada. E a senadora Soraya Tronic fez o maior escândalo, que era um absurdo que estavam fazendo com a advocacia, e, na verdade, aquele deputado, na ocasião, não estava falando direto para a advogada, ele estava contando uma história e a advogada se doeu, né, como diz no termo cearense, né, a advogada sentiu que era com ela e a Soraya foi logo e defendeu a advogada. E o Beto Simonetti, por sua vez, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, fez uma nota de repúdio, agradeceu inclusive a senadora Soraya Tronic pela defesa da advocacia e etc. Eu mandei ontem no WhatsApp dele o vídeo do que a Soraya Tronic fez e estamos fazendo as denúncias. Eu espero que o senhor Beto Simonetti tenha a dignidade de defender quem ele tem que defender, que são os advogados desse Brasil. Ele está lá para defender a advocacia e defender os cidadãos do país, a lei e etc. Mas ele não tem feito, ele tem se omitido. Ele estava na casa ontem. Então, ele tem ciência do que aconteceu com a advocacia. Não é só a Carol, o Ezequiel, a doutora Gabriela, a doutora Gislane. Somos vários advogados no 8 de janeiro. Somos mais de uma centena de advogados no 8 de janeiro. Então, somos advogados tanto quanto os advogados dos ladrões dos aposentados. Somos advogados tanto quanto a senadora Soraya Tronic, que se diz advogada. Então, Beto Simonetti, ele precisa se manifestar em favor da advocacia. Pedir investigação de advogados porque estão atuando em um processo é um absurdo. E eu tenho que deixar claro aqui, Pitoli, porque ela fez um comentário na página dos advogados de direita, perguntando se a gente estava passando recibo para o que ela falou. Não, senadora Soraya, não estamos passando recibo porque a nossa vida é limpa. Não temos medo de ser investigado. Se tivéssemos medo de ser investigados, nós não estávamos enfrentando Alexandre de Moraes todos os dias. Não estávamos enfrentando um sistema que é sujo e ardiloso. Se a gente tivesse medo, a gente não fazia esse enfrentamento. Eu temo sim a Deus. A vocês eu não temo. Exatamente. Carol, e com detalhe, né, que você traz muito bem, 98% de semelhança a cada manifestação do ministro Alexandre de Moraes sugere que tenha 98% de semelhança a cada manifestação dos advogados. Isso é claro, se não houve individualização, né, se foi uma pastelaria, né, um óleo quente, um pastelzinho atrás do outro, o que eles queriam de vocês, né, Carol? Pois é, eles queriam que a gente criasse uma narrativa, inventasse ou colocasse uma receita de miojo nas defesas. Porque se a gente tem uma denúncia igual, a gente tem que ter defesa igual. Isto é, né, para quem estudou o direito e sabe do que a gente está tratando, as defesas é óbvio que seriam iguais. São pontos que a gente precisaria debater ali. As pessoas foram julgadas e condenadas à baciada, como se chama. Todas com a mesma justificativa, sob a mesma justificativa. E ela ainda vem dizer que as pessoas tinham que confessar que existe um líder. Ela queria, talvez, que essas pessoas dissessem que o líder seria o Jair Messias Bolsonaro. E aí é outro paralelo que eu faço de novo, Pitoli. Por que ela não pede para os ladrões do INSS que eles entreguem quem é o líder deles? Já que a gente já sabe quem são os líderes desse esquema do INSS, que aumentou em 2023 e acabou agora em 2025 por conta de uma reportagem. Né? Por que ela não pede para esse pessoal entregar o líder deles? É muito fácil ela criar narrativa em cima de pessoas que são vulneráveis, pessoas que estão passando necessidade, pessoas que estão passando por uma situação de perseguição. É muito fácil ela querer like em cima disso. Eu quero saber se ela leu pelo menos um processo inteiro. Se ela diz que entende de direito, eu convido ela a analisar. Eu convido ela a ler a denúncia que a Assuave fez e que entregou em todos os órgãos necessários. Mas não, ela fecha os olhos e fica dando ouvido a um blogueirinho qualquer. E um detalhe, traidora, né? Traidora. A Soraya Tronic é uma traidora. Não foi, duvido que tenha ido à Colmeia visitar uma presa, duvido que tenha ido à Colmeia, duvido que tenha ido à casa de uma família de quem sofre a perseguição do 8 de janeiro. Então, esperar o quê da Soraya Tronic? Uma traidora.
Carol, eu vou pedir por gentileza para que você nos posicione, caso o Beto Simonetti declare, faça alguma declaração, algum apoio à advocacia. Porque se isso não acontecer, também não será nenhuma novidade para mim, viu? Também não será novidade para mim, Pitoli. A gente não pode esperar coragem de pessoas que se acovardaram diante do sistema. Mas estaremos aqui e continuaremos aqui firmes, fortes e lutando pelo que é justo nesse país. Muito obrigada pela oportunidade de falar e eu lhe posiciono sim. Obrigado, viu, Carol? Parabéns pelo teu trabalho, Ezequiel, doutora Gabriela, enfim, vocês podem ter certeza disso, me enche de orgulho. Quando a gente fala da advocacia, eu lembro de vocês e desse trabalho, que ainda será lembrado pela vitória que virá. Obrigado, viu, Carol? Obrigada, Pitoli. Até logo. Tchau, Até logo, tchau. querida. Obrigado, Carol.